Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Campus Lago da Pedra, Programa Ensinar com Ciências Biológicas, Disciplina Ecologia, docente Suane Tatiana Alvaredo, discente Natália Campos da Silva, Valmen Cabral da Cunha e Robson Cabral da Cunha. Ciclos biogeoquímicos. Ciclo significa um processo que se renova de forma constante. E bio de biogeoquímicos, bio dos seres vivos, geo do meio ambiente, químico dos elementos químicos presentes no meio. Então, subentende-se que nós temos dois fatores aí. Um é o fator abiótico, são fatores físicos e químicos do meio. Por exemplo, luminosidade, pressão, salinidade, pH, etc. Fator biótico, na verdade, ele é quimiosintetizante, a bactéria, por exemplo, e fotossintetizantes são os vegetais. Ou seja, podemos dizer que eles representam o movimento dos elementos químicos que acontece entre os seres vivos e seu ecossistema. Os ciclos biogeoquímicos eles são circuitos fechados que compreendem o percurso e as transformações dos diversos elementos constituintes da matéria viva ao atravessar as camadas da Terra. Então, vale ressaltar que representam um caminho percorrido pela matéria de um organismo a outro. Deles para o ambiente físico e deste novamente para os seres vivos. É só observar a imagem. Dessa forma, a matéria no ambiente, embora sofra rearranjos, mantém-se de certa forma constante, pois está sendo constantemente reciclada. O planeta Terra ele funciona como um sistema vivo e recebe um contínuo fluxo de radiação solar, que é aproveitado como uma energia interna pela biosfera e como energia externa pelas camadas sólida, líquida e gasosa, que é a litosfera, hidrosfera e atmosfera do planeta. Ciclos biogeoquímicos. Quais são os ciclos biogeoquímicos? Então, antes de falarmos quais são os ciclos biogeoquímicos, vale ressaltar que há duas classes de ciclos biogeoquímicos, sendo um que é o gasoso. Essa classe é em que os elementos eles têm uma reserva, que é o gasoso, importante ou muito ativa, ou seja, usando o ar do ambiente para se movimentar. E a outra classe são os sedimentares, nos quais não há uma reserva no compartimento, na verdade, atmosférico. O sedimentar é aquele que utiliza a crosta terrestre para ocorrer, ou seja, os ambientes terrestres, os solos, para se movimentar. Ciclo biogeoquímico do carbono. Então, observem a imagem. Uma das principais reservas de carbono encontra-se nos mares. A vegetação, os solos e a atmosfera também constituem reservas de carbono. Então, o ciclo do carbono ele se inicia a partir do gás carbônico, CO2, que é liberado na respiração e captado pelas plantas para a realização de fotossíntese. Então, dando sequência ao ciclo, os animais e seres humanos eles podem absorver o carbono por meio da alimentação, ingerindo plantas que haviam absorvido previamente o carbono da atmosfera. Assim, o carbono ele passa da atmosfera para as plantas, que são os produtores, e, consequentemente, para os seres humanos e animais, que são os consumidores. E, por fim, quando esses seres morrem e se decompõem, o ciclo se completa com o carbono virando matéria orgânica. Dessa forma, o carbono ele é devolvido para o meio ambiente e, além disso, ele pode retornar ao meio, também pela respiração ou pela queima de combustíveis fósseis, como demonstrado na imagem. Ciclo biogeoquímico da água. O ciclo da água é o mais significativo sob o ponto de vista da massa total da substância em circulação. Em nosso planeta existem reservas de água nos três estados físicos, que são o sólido, líquido e gasoso. O ciclo da água ele começa com a evaporação nos mares de quase 0,5 bilhão de quilômetros cúbicos, que originam continuamente nuvens
e dos quais quase 90% retornam diretamente ao mar em forma de chuva. Também por parte dos continentes ocorre continuamente uma emissão de água para a atmosfera por evaporação e por transpiração da cobertura vegetal. E esse processo ele é denominado em conjunto de evapotranspiração. Então, recapitulando na primeira etapa, a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos, eles andam lado a lado da transpiração da água presente nas plantas. Então, depois da evaporação e da transpiração, a água em seu estado gasoso vai para as nuvens, onde ocorre a condensação, ou seja, a transformação para o estado líquido. Então, com o acúmulo de gotas de água que foram formadas na condensação, ocorre a precipitação da água e, consequentemente, a chuva, ela devolve para os rios, lagos, oceanos e solos. A água que foi absorvida. Ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Observem aqui essa imagem. Então, o componente predominante na atmosfera é o gás nitrogênio, N2, elemento pouco reativo quimicamente. Então, existem dois caminhos para que esse nitrogênio ele seja aproveitável pela biosfera, que é a fixação abiótica, que essa fixação abiótica acontece pela força dos raios, e a fixação biológica, que ela é realizada por bactérias, algumas que vivem livres e outras que estão em simbiose com plantas, principalmente as plantas fabáceas. As plantas que são chamadas de leguminosas, como o feijão, a soja e o amendoim. No total, a fixação ela representa apenas 12% do nitrogênio necessário para a produção primária do conjunto da biosfera. Então, o ciclo ele se inicia com o nitrogênio na sua forma gasosa, o N2, que é presente no ambiente. Nesse momento, é importante que o nitrogênio ele se fixe no solo, ou seja, é preciso que o solo absorva. Esse processo é chamado de fixação e ocorre com o auxílio das bactérias, como observamos na imagem, e cianobactérias que estão presentes no solo. Com o nitrogênio já fixado no solo, o próximo passo é transformá-lo em amônia. Processo esse chamado de amonificação. A amônia ela é produzida, aí ela vai ser absorvida por bactérias, gerando nitritos. E essa etapa tem o nome de nitrificação. Os nitritos eles produzirão os nitratos, que vão ser utilizados no processo de assimilação, para que as plantas elas façam a síntese de proteínas, e também serão utilizados na desnitrificação, que nada mais é que a devolução de nitrogênio para o meio ambiente. Então, existem 4 tipos de bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. São as bactérias fixadoras, que elas absorvem o nitrogênio atmosférico, como observado na imagem, e o transformam em amônia, NH3. Então, as bactérias nitrificantes são as bactérias quimiosintetizantes, que elas oxidam a amônia e transformam em nitrito e depois nitrato, forma assimilável pelas plantas. Assim, através da alimentação, os animais eles podem obter o nitrogênio. Temos as bactérias decompositoras, que são bactérias que atuam quando a matéria orgânica sofre decomposição, óbvio, e liberam amônia no ambiente. Temos as bactérias desnitrificantes, que são bactérias que degradam de forma anaeróbica os compostos nitrogenados, como nitrato e amônia, e liberam gás de nitrogênio para a atmosfera. Ciclo biogeoquímico do oxigênio. Então, o ciclo ele se inicia na fotossíntese, como observamos aqui na imagem, quando a planta ela absorve o gás carbônico, CO2, produzindo o oxigênio, que será liberado na atmosfera. Esse oxigênio que fica presente na atmosfera,
ele é absorvido por animais e seres humanos. Além disso, ele também pode participar do processo de decomposição e da queima de combustíveis fósseis. Esses dois processos eles vão gerar e liberar na atmosfera o gás carbônico, que será usado na fotossíntese, retornando ao ciclo. Ciclo biogeoquímico do fósforo. O fósforo ele é um elemento que está presente no material genético e na molécula que nos fornece a energia, que é a ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, o ciclo ele acontece nos solos, plantas e animais. Para começar, as plantas o absorvem do solo e da água. Já para os animais e os seres humanos, obtêm o fósforo por meio da alimentação. Quando os seres vivos eles morrem e se decompõem, ocorre a devolução do fósforo para o solo e a água, renovando assim o ciclo. Ok. Agora nós vamos falar sobre o ciclo biogeoquímico do enxofre. O enxofre ele é um elemento essencial na vida dos seres vivos, pois participa da composição dos nossos aminoácidos para a produção das proteínas em nosso corpo. Esse aqui é o processo químico que ele está fazendo. Tudo faz parte do ciclo. Então, esse elemento ele pode ser encontrado nos sedimentos das rochas e no solo, onde ele é absorvido pelas plantas com a ajuda de bactérias e depois dissolvido na água. Essa água ela evapora, se tornando a chuva ácida e devolvendo o enxofre para o solo, dando sequência ao ciclo. Aqui é mais uma demonstração do ciclo biogeoquímico do enxofre. Então, os ciclos biogeoquímicos eles são de extrema importância para os seres vivos, pois realizam as trocas desses elementos entre o ambiente e os seres vivos, ajudando na manutenção da vida, e eles também impedem que tais elementos acabem na natureza da Terra. E aqui estão as referências.